Olá, pessoal, bom dia. Nós estamos aqui estreando o nosso IGTV da Octopus para poder dividir com você muito conteúdo relevante. Eu sou a Larissa, responsável pelo digital aqui na agência, e quem está conosco hoje, o nosso convidado para estrear esse momento com a gente, é o André Stabile. Ele é membro do movimento pela Base Nacional Comum Curricular. A gente sabe que essa semana a gente celebra a educação, mais especificamente no dia 28 de abril, Dia da Educação. Então ele está aqui para poder compartilhar conhecimento com a gente e nos levar a algumas reflexões. André, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu peço que você se apresente ainda melhor e fale já um pouco sobre o movimento. Larissa, eu é que agradeço por essa oportunidade de estar conversando aqui com vocês, com o seu pessoal. Bom, eu sou o André Stabile, eu sou especialista em políticas públicas, e gestão governamental, e a minha especialização está na área da educação, Eu fui secretário municipal de educação aqui em São Caetano, e lá atrás, em 2013, eu fui convidado, tive a honra de ser convidado para participar de um grupo que seria responsável por orientar as reformas educacionais no Brasil para o século XXI. E esse grupo é o Movimento pela Base. O Movimento pela Base Nacional Comum Curricular reúne institutos, fundações, o próprio Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação, da Undime, e vários institutos e fundações que são especializados em educação. E de 2013 para cá, então, nós vínhamos trabalhando, estamos trabalhando ainda, pela elaboração e implementação da Política Curricular Nacional, que é a Base Nacional Comum Curricular, que traz, já era uma coisa pedida na Constituição Federal de 1988, traz os direitos essenciais de aprendizagem para 50 milhões de estudantes no Brasil, em todos os estados, nas 5.570 cidades do país, para as redes públicas e privadas também. Então, o Movimento pela Base reúne esses grupos, esses institutos e fundações, e gera insumos e evidências que vão orientar o debate nacional em torno da educação. Perfeito. Como que você enxerga o papel da escola nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento de coronavírus? Olha, mais do que o papel da escola, é o papel da própria educação, porque hoje, nessa situação de pandemia, as escolas, os prédios, eles estão fechados, Não é possível frequentar escolas como se fazia antes. Mas a aprendizagem não pode parar. Ou seja, está havendo um movimento, dos governos estaduais, das prefeituras, para que o processo de ensino e aprendizagem continue acontecendo. Então, estão sendo capacitados professores Brasil afora, em vários municípios e em vários estados. Várias cidades também estão conseguindo produzir materiais didáticos na modalidade virtual, para que isso chegue aos alunos. E algumas prefeituras conseguiram distribuir equipamentos e pelo menos um acesso à internet para que os alunos de famílias mais vulneráveis não ficassem desprotegidos sem conseguir acessar os conteúdos escolares. Então, eu vejo que o papel da educação, ele é mais do que fundamental, ele é um papel essencial, tanto para que as pessoas compreendam a gravidade da situação, de uma pandemia mundial, algo inédito, porque praticamente todos os países do mundo foram afetados e os sistemas de educação nacionais e regionais também foram afetados. São milhões e milhões de alunos em casa, e as escolas fechadas. Então, este papel da educação, de preparar, ele tem duas frentes, eu acho. Essa resposta imediata que precisa ser dada, porque os alunos não podem perder esse ano, os professores continuam tentando ensinar e as famílias viram o quanto é importante o trabalho de um profissional de educação, como é difícil, acompanhar e educar. Famílias de todos os níveis, que estão tendo essa dificuldade, mas também o que eu acho que é mais delicado nesse momento é cuidarmos, o papel da educação também é cuidar da sobrecarga emocional e psicológica dessa convivência, que é uma convivência agora forçada, mas que quando for para um retorno,
Muitas, eu recebo relatos assim, praticamente do Brasil todo, de muitas crianças e famílias que estão em sofrimento, né? Porque Sim, com certeza. os pais não sabem como acompanhar, não sabem o quanto exigir e o quanto dar de liberdade para as crianças. As É, crianças relatam muita falta dos amigos, da convivência com os amigos, daquelas sim, relações humanas que eles tinham. Então, estão tristes, né? E isso pode ser um motivo de disparar alguns gatilhos, né, em termos de depressão, de ansiedade, de tristeza e até mesmo exato. de uma reação que pode ser um pouco agressiva. Então eu acho que os educadores precisam cuidar desse aspecto, que são chamadas na base nacional de competências gerais ou habilidades socioemocionais para cuidar das relações humanas. Eu acho que esse Sim, ponto é o de maior cuidado, receber com gentileza e com amabilidade essas crianças na volta e dar uhum, escuta, né, para que elas relatem como foi essa experiência tão impactante na vida de todos. sim. Eu acho que mais do que conteúdos, esse é um cuidado fundamental. Sim, sim. E as crianças, muitas vezes, sem a condição de ter esse entendimento, né? Ainda crianças, tendo que lidar com tudo isso, né? Tá dentro da casa, às vezes briga com o irmão e discute com o pai e mãe. É o que você disse mesmo, é uma convivência forçada, com o ensino à distância, e os pais sentindo essa sobrecarga de ter que agir como educadores também naquele momento. Então, tá tudo com essa sensação de confusão mesmo, né? Tanto para as crianças quanto para os pais. Verdade, verdade, é isso mesmo. Tá uma situação em ebulição, foi uma situação surpresa, uma situação Sim, inédita, ninguém estava preparado para uma situação dessa. Então, eu acho que agora é preciso tirar um tempo para refletir sobre as relações humanas, tanto dentro de casa como neste progressivo e gradual retorno às escolas, né? Ninguém deve se sim, precipitar, ninguém deve ter pressa, isso deve ser feito sob orientação, inclusive, do Ministério da Saúde, né, para saber quando é seguro para que essas crianças vão regressando. É preciso que os prefeitos e governadores assumam a responsabilidade de fazer a testagem desses profissionais, porque senão sim, pode haver um novo ciclo de aumento sim. das contaminações. Então, isso tudo tem que ser mediante protocolos baseados em evidências. Não adianta só por ideologia ou por vontade querer fazer as coisas de maneira precipitada. Com certeza, concordo. E, claro, você já falou sobre a questão das relações, né? Que isso realmente é parte aí de toda essa transformação e a gente tem que pensar sobre isso. E, além disso, você acha, assim, que o sistema de ensino, de uma maneira geral, vai sofrer grandes alterações ou algum tipo de alteração depois dessa pandemia, depois desse momento? Acredito que sim, né? Eu percebo que existe um movimento já de reavaliação sobre vários aspectos, várias dimensões da educação. Acredito que a própria legislação brasileira sobre educação deve mudar, vai sofrer alterações ao longo do tempo, nos próximos meses e talvez nos próximos anos, principalmente na questão de como se financia essa educação. Nós vimos agora, por exemplo, um drama que está acontecendo ainda, que é no aspecto da alimentação escolar. Uhum, Como que alunos de famílias vulneráveis é. acessam a alimentação escolar, que é a merenda, né, que o pessoal Uhum, conhece, em casa ou não, né? Então, isso vai ter que ser reavaliado, né? A própria sim, formação dos professores ficou evidente agora, Larissa, que os professores não estavam completamente capacitados dentro da cultura digital. Ou seja, eles estão passando por um processo bem árduo de migrar os conteúdos que eles ministravam presencialmente para os conteúdos digitais. sim, Então, e a própria prática da educação à distância, ela não é igual à educação presencial e relacional. Então, vai com precisar, certeza. nessa dimensão da capacitação dos profissionais de educação, dos professores, uma profunda reformulação. Eu Uhum, havia dito para você que lá em 2013 nós já tínhamos pensado, em parte, em que algumas cidades, por exemplo, no caso, na cidade em que eu fui secretário municipal de educação, que a gente já tinha pensado
num plano diretor de tecnologias educacionais para que todos os conteúdos estivessem disponíveis na nuvem, né? Todos os conteúdos curriculares das orientações municipais de currículo, né? De aprendizagem anual. Certo. Mas isso não prosperou. Ao longo dos anos, os administradores não deram tanta importância a isso. E agora, infelizmente, nós estamos vendo que se isso tivesse sido feito antes, né, preventivamente, nós estaríamos numa situação mais confortável agora. Então, todas essas frentes de políticas públicas, de formação de professores, de práticas educacionais e dos sistemas, né, que congregariam esses conteúdos didáticos, eles vão ter que passar por essa alteração. A gente precisa ficar prevenido para qualquer outro tipo de situação em que aconteça o impedimento das crianças acessarem as escolas. Por quê? Porque o direito de aprender, né, que é um direito humano fundamental, é a principal alavanca que promove o desenvolvimento humano, ele não pode ser suspenso dessa forma. Não pode haver uma ruptura tão traumática, né, quanto essa que nós estamos passando agora e fazendo essa travessia tão difícil. Sim, com certeza. Que a gente consiga refletir muito sobre isso para se antever mesmo, como você está dizendo, né? E partir para a prevenção das coisas e não só a ação depois que o problema já está instaurado, né? Sim. E André, para a gente ir caminhando já para o final desse nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os pais, para os educadores, que estão todos aí envolvidos, né, no mesmo barco nessa situação. Eu quero deixar uma palavra e rogando para que ela não seja esquecida, de que os professores possam ter um tempinho para tomar autoconsciência de que eles são os principais profissionais de um país, né? Quando a gente imagina que educação pública custa caro, é porque nós não calculamos direito ainda quanto custa a ignorância. Então, um país sem educação de base, educação de qualidade para todos, nunca vai se transformar numa nação feliz e próspera. Então, os professores, passando mais uma vez por um grande desafio e ainda não reconhecidos como os profissionais mais importantes do país, recebam o meu abraço fraterno. Parabéns pelo enorme esforço que vocês estão fazendo em se preocupar com a aprendizagem das crianças e jovens brasileiros. Essa fase difícil vai passar e nós temos que continuar trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Recebam o meu abraço, todos os educadores do Brasil. É isso aí, a gente vai juntos vendo cada vez mais a importância, né, desses profissionais na vida de todo mundo, e tudo isso aconteceu, eu tenho certeza, para deixar grandes lições, e uma dessas lições é essa valorização e a gente saber olhar para isso, né, da maneira e com respeito que deve ser dado e que deve ser olhado. André, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Repito aqui para você, por esse bate-papo tão rico, é parte desse conteúdo relevante que a gente quer compartilhar com as pessoas, não só e não necessariamente sobre propaganda, sobre publicidade, mas tantos outros temas que fazem parte da nossa vida e têm que ser trazidos aí para que mais gente possa ouvir e possa pensar sobre isso. Pessoal, assistam o nosso IGTV, compartilhem com as suas redes. O André também vai ter à disposição esse vídeo para poder compartilhar com a rede dele. E é isso. Muito obrigada, viu? Foi muito importante a sua presença hoje. Obrigado, Larissa. Um abraço a todos, viu? Tchau, tchau.